E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito das unidades de medidas. E nessa aula nós iremos responder a seguinte pergunta: massa é igual a peso? E aí, o que é que vocês acham? Deixa a resposta aí nos comentários. Se sim, se não, e se puderem, deixem uma justificativa, beleza? Então, nós iremos responder essa pergunta nesta aulinha. Bora nós! Bom, pessoal, olha o que diz aqui, ó. Muitas vezes, em nosso cotidiano, ouvimos ou até falamos expressões do tipo. 3 expressões aqui bem simples. Qual é o seu peso? Uma pergunta, né? Eu peso 75 kg. E outra pergunta. Quanto pesa este frango? Com certeza vocês já escutaram frases desse tipo, né, expressões desse tipo no nosso cotidiano. O problema, pessoal, é que essas expressões que eu trouxe para vocês, elas estão sendo empregadas de forma erradamente. E por que isso? Porque nós confundimos diariamente as definições de massa e peso. E já respondendo a nossa pergunta, massa não é igual a peso, tá? Massa é diferente de peso, não significa a mesma coisa. Nessas situações aqui, o correto seria dizer o seguinte: qual é a massa do seu corpo? Ou então, qual é a sua massa? Nessa segunda expressão, minha massa é de 75 kg. Ou então, a massa do meu corpo é de 75 kg. Nessa terceira expressão, deveria ser escrita assim: qual é a massa deste frango? É um pouco estranho, né? A gente fala dessa forma, mas é o correto. Ah, professor, no dia a dia eu posso continuar falando dessa forma? Pode, mas em termos precisos de definição, massa é diferente de peso e falar dessa forma é errado. Mas no cotidiano não tem problema nenhum, certinho? O importante é que vocês saibam que tem essa diferença. Agora a gente vai detalhar melhor, né? Quais são essas diferenças. Então, o primeiro passo é a gente apresentar as definições de massa e de peso. A definição de massa a gente já estudou na aula passada, na aula lá que a gente tratava a respeito do quilograma, né? A gente já sabe que massa é a quantidade de matéria que compõe o corpo. Tranquilo. E qual é a definição de peso? Pessoal, o peso é uma força, tá? Então, peso é a força porque um corpo é atraído pela ação da gravidade. Então, peso está diretamente relacionado com a gravidade. E a gente vai ver que o peso também está diretamente relacionado com a massa. Inclusive, tem uma fórmula que relaciona peso, massa e gravidade. Eu trouxe aqui, pessoal, 2 observações para vocês. Primeira observação, ó. A força-peso depende da massa do corpo e da ação da gravidade que atua sobre ela. Certo? O que é que isso significa? Que para você determinar a força-peso, você vai precisar da massa do corpo e da ação da gravidade onde esse corpo se encontra. Porque a gente sabe que a gravidade aqui na Terra é uma, a gravidade na Lua é outra, a gravidade em Marte é outra. Então, o peso ele se altera de acordo com o local que o corpo se encontra. Já com a massa isso não acontece. A massa de um corpo é sempre a mesma, estando aqui na Terra, na Lua e Marte. Inclusive tem uma fórmula que relaciona o peso, a massa e a gravidade, como eu falei para vocês, né? A fórmula é bem simples, ó. Peso é igual a massa multiplicado pela gravidade. No caso aqui, a aceleração da gravidade. Eu não vou entrar em detalhes não a respeito dessa expressão, porque é lá da física e a gente não utiliza muito na matemática não. Mas é importante vocês saberem, tá bom? Segunda observação. Inclusive eu já até falei para vocês, né? Ó, a massa de um corpo não muda. O que é que isso significa? A massa de um corpo, estando na Terra, estando em qualquer lugar do universo, sempre vai ser a mesma. Porém, o peso vai variar de acordo com o local onde o corpo se encontra, porque depende da gravidade do local. Certinho? Pronto. Eu acho que já está bem esclarecido aí que massa e peso não são a mesma coisa, né? Para deixar mais claro, eu trouxe um resumo aqui para vocês. Deixar mais óbvio ainda, né? Vamos lá. O peso. O que é o peso? O peso é uma força. O que é a massa? A massa é a quantidade de matéria. São coisas distintas. A massa, pessoal, ela é medida em quilogramas, né? Quilogramas é a unidade fundamental de medir massa. O peso é medido em newtons. O peso é uma força que é medida em newtons. Isso aqui é uma unidade de medida lá da física,
certo? O instrumento utilizado para medir a massa é a balança. Vocês conhecem bem, né? Tá aqui um exemplo de balança. A gente tem vários tipos de balança. E o instrumento utilizado para medir o peso é o dinamômetro. Aqui um aparelho que representa aí o dinamômetro. Tem vários tipos também, mas isso aqui é o que a gente vê com mais frequência aí no cotidiano, beleza? Então essa aulinha aqui foi apenas para apresentar para vocês a diferença entre massa e peso. A gente sabe que não é a mesma coisa, e se conseguirem, tentem se policiar aí, né? Quando alguém perguntar o seu peso, corrija a pessoa e diga, não, eu acho que você quer saber a minha massa. E aí você diz a sua massa correta, certinho? Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula. Espero aí que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa a dúvida aí nos comentários, tá? Que a gente tenta explicar de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguarde as próximas aulas. Valeu e até mais!